movimento que eu chamo de colocar água limpa na alma, né? Colocar água limpa para dentro do ser. E esse movimento eu gosto muito porque é essa água limpa que faz com que você não precisa mexer na dor, porque ela ativa o que você tem de melhor dentro de você, que seria o seu poder de vida. É um novo conceito, a gente não trabalha isso muito no Brasil, é algo novo, novas pesquisas, novos trabalhos, justamente porque diferente, e aqui é uma coisa interessante de dizer, diferente de outras pessoas, que para elas pode ser que mexer com o passado vai dar certo, mas para pessoas que têm o seu perfil e os outros que eu trabalho, que são pessoas que passaram por esse processo de abandono, de rejeição, ou de uma mãe que era para dar afeto e não deu, a pessoa, quando vive isso, carrega na mente dela muitas perguntas sem respostas, porque mãe é para amar, não é para maltratar, entendeu? E essas perguntas sem respostas, elas causam a dor. Elas fazem a pessoa ficar dentro do ciclo do eu fraco. Porque todo dia vem a pergunta. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, eu casei, fui embora daqui do estado de São Paulo, fugindo. Fiquei 19 anos fora, meu casamento foi um fracasso. Aí, quando eu me vi, assim, já com meus filhos grandes, eu me divorciei, voltei, e onde que eu moro? Na mesma... minha mãe. Então, sim. É o ciclo, é exatamente o ciclo. Agora, eu vou te dar uma outra notícia interessante. Na minha metodologia, no método travessia, tem 3 tipos de nascimento. 3. Tem um primeiro nascimento, que é você nascer antes da sua existência. Isso aqui é um pouco filosófico e, de certa forma, teológico também, que é a relação que existe entre tudo que é criado, que o Criador criou, e o tempo. Tem um filósofo, Agostinho, lá no passado, teólogo também do século IV, que ele trabalhava muito essa questão do tempo. Mas tem um tempo que é o seguinte, existe um outro tempo que eu e você, nós não temos acesso a esse tempo. Agora, para você nascer e existir, você tem que passar de um tempo da não existência para a existência, perfeito? Eu aprofundo isso um pouquinho lá na websérie também. E esse é o primeiro nascimento. O segundo nascimento, que é sair da barriga da sua mãe. Perfeito? O primeiro é nascer antes da sua existência, ou seja, você sai de um tempo que é um tempo que não é o nosso, para entrar nesse nosso tempo. Então, isso é um tipo de nascimento. E isso tem muito a ver com elos de afeto e com poder de vida. Depois você vai entender isso. O segundo é nascer saindo da barriga da sua mãe. E esse nascer, sair da barriga da sua mãe está ligado ao que vai acontecer na sua relação da sua infância. E tem o terceiro nascimento, que ele acontece de 40 a 55 a 60 anos. Terceiro nascimento. E é esse terceiro nascimento que é o nascimento, vamos dizer assim, pela teoria da atenção, esse é o nascimento verdadeiro. Por quê? Porque é nesse nascimento que você não é mais ou tem condições de fato de não ser o que fizeram com você. É nesse nascimento que você tem condição de viver assim. Por isso, Luciane, e para vocês que estão nos ouvindo, quando a pessoa descobre isso lá dentro da travessia, ela fica encantada. Porque ela que entrou achando que não tinha mais jeito para a vida dela, começa a perceber que talvez ela esteja vivendo um dos melhores momentos para você poder, então, realmente cortar o ciclo do eu fraco e começar a construir a travessia para o eu forte. Entende? Então, por isso é que é interessante. E aí eu mostro isso, e é por isso que eu insisto muito, e as pessoas, talvez alguns não entendam, e eu insisto nisso, de que você não precisa mexer na dor do passado. Por que você vai querer voltar para o passado se existe um movimento cósmico de renascimento? Quando eu falo cósmico, eu estou falando de cosmos, eu estou falando de universo, eu estou falando de natureza, eu estou falando do ato da criação do universo que
O Criador, quando cria o universo, ele não cria o universo para voltar ao passado. Ele cria o universo para ir para algum lugar. Isso aqui é um dado de mistério que existe no universo que nós não temos tantas explicações. Mas o que nós sabemos isso a gente não tem dúvida. Existe um movimento de nascimento no próprio universo.